Vai, mostra aí como faz o passo da areia pra gente. Próxima parada. Lobos marinhos. Eba. Mentira, a próxima parada Alugar é a bicicleta. bicicleta primeiro, depois lobos marinhos. Primeiramente, bom dia. Bom dia. A gente tá A aqui falha. com nossa roupa aí impermeabilizante embaixo e em cima para pedalar, para não passar frio. Hoje a previsão do tempo diz que vai fazer muito vento e apesar de não parecer, tá muito frio. É. Tá assim. Eu acordei cedo para dar uma aula e aí aqui tá tão lá para baixo do nosso globo que tá amanhecendo, tá pleno inverno agora, né? Tá amanhecendo, ficando claro, o sol tá nascendo 8h30, 9 da manhã, eu dando aula tudo no escuro, num breu danado. É, ficou claro agora praticamente. Pois é, Pra lá, né? agora são 11 horas e vamos agora caminhar umas 3 quadras até a margem aí da praia. A nossa empresa de aluguel de bike fica lá. Tem um monte, na verdade. A gente aqui reservou não, a gente entrou em contato com uma para pegar informações, porém, se a gente tivesse chegado aqui só na fé mesmo, a gente teria achado, porque tem muita empresa de turismo, tanto de aluguel de bike, aluguel de carro. Minha habilitação tá vencida no Brasil, eu tenho que voltar lá para resolver isso, porque quando eu resolver, aí ninguém me segura, aí eu vou sair batendo em todo mundo com carro e com moto. Não vai não, que eu não vou deixar. E aí a gente agora vai alugar uma bike para cada um. O aluguel de bike, pelo que a gente conversou, já vem com o capacete, as coisas lá de proteção e você consegue fazer uma diária, igual a gente falou, dá pra pagar por hora e fazer uma diária. Olha só, uma escolinha aqui de primeira infância. Vamos lá, já voltamos. Nós alugamos a bike ali, No Travel Bikes. Isso. É bem no início aqui da orla, no pier que a gente foi ontem. É, aquele pier foi que a gente passou. O aluguel de cada bike por dia é 15 mil pesos se for no dinheiro. Se for no cartão, aceita, mas tem taxa, é mais caro. Vem com os equipamentos e tal. O cara é bem gente boa, ele é um querido e é uma bike bem boa, né? Sim, ele inclusive, hoje a gente tá indo na Loberia, que é pra lá. Hoje a gente mostra a colônia galesa também. Hoje a gente vai lá naquele Sim, buraquinho. depois a gente explica porque que a gente não mostrou ontem, mas... e amanhã nós vamos nas baleias, no Douradígio, pra ver as baleias, que é uma parte bem funda perto da costa. E ele inclusive falou pra gente o horário que a maré vai estar alta, que vai ser melhor pra gente ir. E é isso. Todo mundo que a gente falou aqui até agora foram muito solícitos. O dono do hostel, o pessoal do próprio Lizard lá, que a gente comeu a pizza. E esse moço aí ele mandou assim: me manda um oi no WhatsApp pra eu ter a sua conversa em cima, pra se você tiver algum problema, você me mandar mensagem, eu saber quem você é, não sei o que. Foi o que eu tinha conversado com ele já sabia quem eu era, mas ele foi muito solícito em muitas dicas também. Sim, já estamos com as bikes. Dá uma volta aí pra gente ver se você sabe mesmo andar de bicicleta. Eu sei. E agora, aí vamos nós. Pedalamos da onde nós estávamos até aqui. Acho que se você subir aqui no degrau, você consegue mostrar. Ó, já vou subir. A gente tá aqui num templo para Nossa Senhora de Schoenstatt Santuário, que foi é uma divindade alemã. Foi uma crença trazida pelos galeses, mas ela é alemã. Dei um Google ali. Bom, aqui a gente tem uma visão, deixa eu ir subindo as escadas, da cidade de Porto Madryn, que é em formato de letra C em relação ao Golfo. E aí ali onde tem umas pessoas é onde a gente vai descer para dar uma olhada nos assentamentos dos colonos. A gente vai descer agora e tá um
um vento, falando bem pertinho do celular porque tá muito vento. E eu quero ver as baleias. Cadê as baleias que hoje elas não deram um ar da graça, hein? Fale, Nicolas. Não, eu só ia falar que a gente vai lá, a gente vai tentar mostrar, mas a gente não garante nada porque tá ventando muito. E entre a gente mostrar falando e a gente só mostrar em vídeo, a gente prefere só mostrar em vídeo. Sim. Então talvez a partir de agora vocês vejam aí, assistam um cinema mudo da gente mostrando as primeiras habitações dos colonos galeses, mas sem a gente tá falando nada. Vamos ver qual vai estar o estado do vento lá embaixo. Olha aqui, a gente tem a cova dos galeses. Bom, a gente tem um museu ali também que tá fechado, é aquele prédio ali. O Nicolas tá ali em cima, ele tá dando um tchauzinho até agora há pouco. Olha, ele tá dando mais um tchauzinho ali. Aqui a gente tem organizado por quadradinhos aonde estão os assentamentos protegidos. E aí a gente tem o setor A, as existentes, o setor B, as recuperadas. Tem ainda alguns, quando a pessoa falece, alguns meio que cemitérios que são sinalizados por cruz. E aí aqui a gente tem uma ideia de como que era, mais ou menos. Ali em cima tinha uma plaquinha explicando que eles colocavam umas madeiras e assim dormiam até 8 colonos. A madeira sustentava eles, o chão deles, pode-se dizer. E aí aqui a gente tem protegido um pouco como que era. São umas rochas meio porosas, né? Dá pra ver aqui, a maré tá alta agora. São meio-dia, a maré aqui no inverno, ela sobe de dia e finalzinho da tarde ela baixa, né? Pelo que percebemos. Mas é bem legal. E tem outras que estão no setor B, aquelas que estão mais... o buraco está mais adentro e tal, elas foram recuperadas, segundo a placa. Provavelmente o vento daqui foi desgastando a rocha até que ela começou a diminuir, a se desfazer. Então eu imagino que aqui provavelmente tinha muito mais pedra e aí fechava uma casinha para eles, né? O assentamento era muito mais bem protegido. Esses são os originais e aqueles ali são os restaurados, para a gente ter uma ideia de como que é. Os restaurados eles são acessados pelo museu, então é gratuito, mas o museu está fechado, então a gente não consegue. Olha que escadona. Então a gente fica com essa visão por hoje de como que era e só imaginar aqui, imagina só, chegar num lugar sem nada e morar assim na pedra. Não sei se dá pra ver, mas aqui onde estão as covas que o Vitor comentou. É nesse lado daqui. O assentamento tá ali e as covas aqui. Eu ia falar gritando pra dar pra ouvir com esse vento. Uma foto pra gente ter uma ideia de como que foi. Eu falei no outro vídeo que eram uns 30, mas aqui diz que foram 153 colonos que chegaram em 1865. O nome dessa embarcação era Mimosa. A Mimosa trouxe eles e eles moraram por algumas semanas naqueles assentamentos para depois começar aí a construir fazendas e tocar a vida de uma maneira aí mais rural, né? Trabalhando no campo com fazendas e afins. Aqui tem uma foto que demonstra mais ou menos como que começou a cidade. E essa é a origem aí colona de Puerto Madryn. Monumento ao índio Temperley. De lá onde a gente estava até aqui foram 5 km, esse é o ecocentro. E aí agora a gente está fora da cidade. Agora a gente começa a fazer mais 12, 13 quilômetros de ida até chegar na loberia, que é onde ficam os lobos marinhos. Aqui tem muito turista, ó, não dá pra ver, mas tem carros estacionados ali. Aqui tem
uma piscininha natural muito linda, muito linda. As baleias, elas estão mais pra lá hoje. A gente viu algumas, mas bem ali pra longe. E aqui não tem tanto vento assim, bem bonito. Nós paramos aqui, a gente tá no alto do morro e olha só a duna que tem aqui em cima. Eu ia parar lá embaixo pra gravar, só que como era uma subida, Nós o estamos chão... ofegantes. A trilha saiu de... A trilha não, né? Saiu de dificuldade fácil pra Difícil média. agora. Não, é média. É uma subidinha suave. O chão aqui é todo de pedra, a praia é de pedra, né? E aí tem uns lugares que não tá batido, então fica difícil pedalar. Mas olha o morrão que a gente subiu. A gente tava lá embaixo, a gente subiu ele todo pedalando, conseguimos sair do vento. Mas aí lá de baixo dá pra ver essa duna enorme que tem aqui em cima dessa montanha. E não sei se dá pra ver, mas a cidade tá lá no fundo. E tem uma nuvem De poeira, de areia. E aí, quanto tempo falta pra gente chegar, senhor? Guia. Até o total da viagem até a Loberia são 17 km. A gente fez 5 até o Ecocentro. E quanto você acha que a gente fez o Ecocentro até aqui? Aí eu vou falar aqui uns 3. Eu também ia chutar uns 3. Não é longe, Então, mas como é 9 km, subida... a gente tá na metade. Isso. Não é longe, mas como é subida... Mas muito bonito tudo aqui. E não é abandonado no sentido, tipo assim, não é um lugar isolado, que loucura vocês estão fazendo. No caminho a gente passou por gente, inclusive, fazendo corrida aqui. Olha o carro passando. Carro sim, porque tem Carona. estrada. Mas tinha gente fazendo corrida aqui pelo mesmo lugar que a gente tava passando de bike. Então, é bem comum as pessoas virem de bicicleta ou correndo pra cá mesmo. Nós estávamos lá em cima agora há pouco, descemos pela estrada. Ali tem uma rampa, esse pedaço todo aqui, não lembro se a gente mostrou antes, mas parece que é um circuito de motocross, bike, sei lá. E aqui é a Praia Paraná, que tem um naufrágio. Ali era a ponta este. Ponta Este, sim. E aqui é a Praia Paraná, que tem um naufrágio. Esse navio naufragou faz pouco tempo, pelo que está dizendo ali. Naufragou em 1980. É um navio pesqueiro congelador espanhol que provavelmente trabalhava por aqui e ficou a 10. Ele está a 10 metros de profundidade. Ele tem fotos, quando a maré baixa, ele tem fotos mais nítidas. A carcaça tá toda ali ainda. O pessoal faz mergulho, dá pra fazer mergulho ao redor dele. E tem bastante gente aqui agora também. E isso é uma coisa legal, lá no fundo tem 2 trailers, a gente passou por vários. Então, acredito que muita gente fica por aqui no trailer também. Sim. Agora a gente vai arrumar um lugar, um buraquinho aqui desses, pra gente sentar longe do vento e fazer uma boquinha. De forma, tem que se alimentar, tem que beber água, tem que proteger os lábios. Porque os lábios se secam muito neste vento, neste frio. Sim, vamos lá. Eu sentei aqui pra comer e olha só quem veio me fazer companhia aqui pertinho de mim, enquanto o Vitor foi tirar umas fotos do naufrágio. Oi, amiguinhos. Vocês estão esperando migalha de pão? Gente, tem muitos, que fofinhos. Oiê. Oiê. Acho que eles estão esperando alguma coisa pra comer, estão acostumados. Eles me rodearam, meu Deus. Olha, tem esse aqui que tá chegando. Eu acho que aqui também é o lugarzinho deles se esconderem do vento, eles são tão pequenininhos. Ainda não grava. Tem um atrás de você. Nosso amiguinho tá ali na bicicleta. Pode gravar agora. Tô gravando já, tô gravando eles. Tá gravando eles? Tô... A gente veio fazer uma boquinha e a gente tem companhia. Porque eles foram embora. Eles estão atrás de você. Tá. Daqui a pouco é capaz de ele pular no seu ombro. Uma boquinha. Eba, uma boquinha. Meu Deus, eu acho que eles estão querendo mesmo comer, porque olha só, ele tá quase pulando na mão do Vitor. Cuidado ele não cagar no seu pão. Será que ele vem?
Será que ele vem? Eu acho que não. Falou, Mas ele põe- vai chegar perto. Você viu isso? Ele falou, põe no chão que eu como. O outro amigo dele falou, ei, Ele vai dar briga. Ih, Sem briga. por que você tá comendo e eu Por que não? essa briga? Você é guloso, Segurança! Ele Segurança! comeu os dois que eu dei e o amigo dele não comeu nenhum. Estamos em um dilema. Tem um canyon aqui na trilha que nós estamos, porque para ir pra Loberia não tem estrada, ela fica na reserva, tem que fazer trilha. Tem que fazer trilha. E agora acho que a gente vai. Ou a gente sobe o canyon, ou a gente segue ele até ele ficar num nível mais baixo, pra gente conseguir pular ele. Vamos segui-lo. Vamos segui-lo. Então vamos lá. Não estamos mostrando muito porque, como a gente grava com o celular, é difícil gravar e pedalar ao mesmo tempo. Mas eu vou falar que tá muito legal. E depois de muita luta de pedal, passando o barranco todo, descendo a ladeira. Foi difícil, esses últimos 2 quilômetros foram mais difíceis. A trilha ficou difícil. Foi. Mas chegamos na reserva provincial de fauna. Vamos ver se a gente consegue ver alguma o quê? Alguma orca. Alguma orca comendo ele. A gente chegou, tem um sinal, a gente saiu lá do centro, fez toda aquela filha por ali, tem lugar pra guardar bike. Aqui tem um quadro de informações, tem uma garota com um funcionário aqui explicando. Muito gentil ele. Sim, todo mundo aqui tá sendo muito gentil. Aqui nós temos um mirador, nós temos ali alguns ossos de baleia enormes. E nós temos uma outra trilha pra gente conseguir ver os lobos marinhos de frente. E aí tava falando que aqui é o que? As fêmeas com os filhotes, certo? Aham. Ossos de baleia, enormes, né? Enorme, isso é uma costela? Aquela dali aquele dali eu não faço ideia. Eu acho que é do quadril e esse parece uma mandíbula. Bocão. Bocão. E aí, na trilha que a gente comentou, que você consegue ver de frente a Loberia, tem explicação falando onde a gente está e a gente vai. Quanto tempo? 10 minutos. Dificuldade baixa. Sim. O nome disso em espanhol é sendeiro e o nome disso é hidratação dos lábios também. Necessário. O vento aqui é muito forte, o clima é muito seco. Então, Tem lugar pra deixar a bike lá e ele fica lá e tem um estacionamento também. O engraçado é que os carros têm que estacionar numa posição específica por causa do vento. Tava lá escrito que eles têm que estacionar nessa posição assim, contra o vento. A aula de física faz muita falta aqui porque a gente lembra da aerodinâmica. Se você estiver andando de bike, você corta o vento, você tem que abaixar, você tem que ir sempre a favor do vento. Senão, a sua força não vence a força do vento. A última vez que eu vi um vento que me levasse inteiro foi na Islândia. e aqui já não basta o terreno difícil em alguns lugares, ou com pedra muito solta ou arenoso. Tem um vento que não ajuda também. Aqui tem Zorogris. A gente falou que não ia conseguir mostrar Eles tiram um bom cochilo, uma boa siesta. São argentinos mesmo. E aí em cima tem bichinhos. Coelho negro, eu não lembro. Coelho é pescoço. Isso, tem o nome dele ali atrás. Sabia, gente, que só tem na Argentina esse bichinho? Que eles estão. E nas Malvinas também. E aqui é justamente uma praia onde as ondas vêm e vrau. Elas chegam Argentina, tem vídeo na internet. Quem quiser pesquisa depois. Elas chegando assim, já no seco. Só pra acompanhar um leão marinho, um lobo marinho. Não dá pra ouvir no vídeo, mas dá pra ouvir a gente que tá aqui, eles resmungando ali. Se alguém chegar perto, eles falam assim, qual foi? Porque você tá me filmando. Ah, eles correndo atrás da. Parece um gaivota chamando ali. É muito bonitinho, tem um monte de bebezinho junto. Os que são mais claros, eles são adultos ou filhotes? Eu acho que são os filhotes. Os mais escuros são São os adultos. Perdão pelo vidro sujo, a gente sentou aqui pra fugir um pouco do vento, ó.
Tem uma chofa dando um brigo em alguém ali, ó. O grandão correndo atrás do outro. Não sei se essa espécie é assim, mas eu lembro que uma vez eu vi que num conjunto assim, né, tem alguns machos dominantes, que são esses de juba. Aí tem um ali dando briga, agora vai o outro, dá um brigo nele agora. Aquele lá que eles estão brigando foi um que chegou na água, igual esses três estão chegando agora. Eu tô chegando. Será que eles vão atrás desses três também? Ele assim, oi gente, cheguei. Eles assim, mano, qual foi? Essa casa é minha, sai daqui. Não sei se dá pra escutar no vídeo, mas ele ruge alto, viu? Bem alto mesmo. A gente fez a volta lá de lá. A gente tava lá no sol, olha que bonito que tá, dourado. A gente não gravou porque é a mesma coisa da ida e as condições climáticas mudaram algumas vezes. Ficou nublado, parecia que ia chover. Tá ventando tanto que é difícil pedalar com o vento. Então a nossa subida foi até tranquilo, porque a gente tava descansado e tal. Aí pra voltar, e aí pra volta, descida. Mas o vento tava tão forte que não dava pra descer sem pedalar. O vento segurava a gente, então se a gente parasse de pedalar e descer no morro, a bicicleta parava. Pois é, dicas para ciclistas amadores, pique a gente. Sempre contra na rodovia, sempre contra a vinda dos carros, né? Então se o carro está indo para frente, você vai de encontro para ele como se você fosse bater nele, mas obviamente pelo acostamento, porque aí você consegue visualizar quem tá vindo. Segunda dica: rodízio de lado de bumbum, isso é importante. A gente desceu no morro assim. Sim. E aí a gente pegou pra gravar, a gente parou, o ecocentro que a gente mostrou mais cedo tá bem ali. A gente tá voltando, né? Então, quando a gente veio, a maré tava cheia. Se vocês olharem, ó, ela tava... Acho que daqui dá pra ver. Ela tava até ali em cima, perto dos barrancos. Dá pra ver a cor diferente. Sim. E o naufrágio que o Vitor queria mostrar era esse. Tem aquele outro da outra praia também, que a gente viu da Praia Paraná. Mas o primeiro que ele falou era esse daqui. Era aquele, esse. Sim, é o que tá afundado, que o pessoal faz mergulho perto e tudo, mas aqui na beirada da praia também tem esse. Esse eu acho que é mais antigo. Não sobrou quase nada do coitado do barco. Vamos chegar. Aproveitando que a gente foi pra gravar agora, falar com vocês. Lá na reserva não deu pra falar muito, porque tava ventando muito e a gente ficou muito encantado com os leões marinhos. Sim, tava tão bonitinho. Sim, mas lá a reserva tem 1.707 hectares de extensão. É dedicada, né, à preservação de fauna e flora, e ela foi fundada em 1967, então já tem bastante tempo que ela existe. E eles têm um gatinho. E ela fica aberta até as 9 da noite. E aí a gente chegou lá no dia e a gente achou aqui pra ficar nesse horário. Mas aí foi quando o pessoal começou a chegar, porque eu acho que eles vão lá pra ver o pôr do sol. Pois é. Hoje não vai dar pra ver porque tá nublado, mas é lindo ver o pôr do sol. Muito, muito. Vamos ver o que tem aqui nessa água. Algas. Você que tá sem back dá pra pular ali pra mostrar o naufrágio mais de perto. Tá, vou tentar, peraí. Cheguei aqui, mais perto. Aqui, ó. Interessante. Eu não sei a história desse, depois eu vou pesquisar. Na ida a gente passou e viu e não mostrou, mas aí Você não viu, eu que vi. foi você que viu. Aqui é um ecocentro, como o Vitor falou, a gente não sabe se está aberto ou se está fechado. Tem uma galera lá dentro, mas é porque aqui também tem uma plaquinha de um café. Tem um café Brava, aqui também. Café Brava, então a gente não sabe se eles estão aí no ecocentro ou se estão no café. Pela quantidade de gente, quantidade de jovem, eu acho que é pelo café. Pois é. Ó, aqui dá pra ter uma noção maior. Você mostrou aqui mais cedo? Não, mas tá bem marcado aonde a água tava.
Tá a marca da onda, inclusive. Não é no de trás, é no desse de cima aqui perto É na do escura, sim. É nessa daqui perto do pneu. A água tava chegando perto desse pneu. E aí a maré baixou agora. É. A gente viu uma baleia agora há pouco, ali perto daqueles barquinhos lá ali. Ali, respirou ali agora. O que acontece aqui é que tem muitas partes que tem essas, eu acho que é falésia o nome dessa estrutura assim, esse barranco que dá no mar. E tem muitas que são assim, uma praia rasa e aí quando a maré enche ela vem pra cima e quando ela esvazia muito. Igual é lá na cidade, como a gente mostrou ontem. No Douradício, que é o lugar que a gente vai amanhã, não é assim. Tem a falésia e já é fundo. Então quando a maré enche, que fica cheio esse espaço aqui, daqui de cima a gente consegue ver as baleias como se elas estivessem ali no pneu. Pois é, não tem praia, é só Isso. costa. Agora a gente vai voltar, temos um caminho. A gente já chegou perto de onde tem o assentamento dos galeses e logo a gente tá em casa. Quando a gente chegar em casa, a gente vem se despedir de vocês. Encerrando o nosso videozinho, a gente veio comer no mesmo lugar, a mesma comida. Mentira, a gente pediu uma pizza mais elaborada hoje, porque nós merecemos. O aniversariante vai pagar. Muito obrigado. O aniversário foi ontem. Manda um beijo de tchau. Tchau, gente. Tchau. Essa porta que não para de abrir atrás de mim, tá muito frio. Até logo. Até logo.